3, 4 jogos utilizando o time principal. O Botafogo vai utilizar a sua equipe pela primeira vez nessa temporada contra o Fluminense e sem técnico. Tudo bem que o Leri é um profissional, é interino, mas o Botafogo está sem técnico. E o Botafogo vai chegar a 40 dias sem técnico. Por quê? Não há nenhuma amostra, nenhum tipo de sinal que o Botafogo vai conseguir acelerar essa situação aí nos próximos dias. Muito pelo contrário, pelo que a gente viu na imprensa hoje, o Rafa Benítez e também o outro treinador que estava sendo pretendido, além do Vasco Matos, que está sendo observado, parece que o John Textor vai até ver um jogo dele lá em Portugal, mas era o Rafa Benítez e o Tata Martino. Esses dois técnicos que o John Textor traçou, eles não querem vir para o futebol brasileiro. Então, assim, a situação pro Fluminense ela é muito mais importante, porque já está com técnico desde o ano passado, conseguiu algumas contratações interessantes, o Hércules e o Canóbio, já utilizou o seu time principal e o Fluminense precisa tirar aquela mancha do que aconteceu em 2024. O Fluminense precisa apresentar o melhor futebol. Então, tudo bem, o Botafogo tem até o melhor time no papel, mas é um time sem técnico e com o Fluminense que já está à frente na preparação. E vou acrescentar mais. A responsabilidade O Fluminense se apresentou dia 8 de janeiro. Apresentou dia 8 de janeiro. Já botou o time para jogar. Ah, tá cansado. Não tem nada cansado. Já rodou o time. Na última partida não estavam todos os titulares que jogaram contra a Portuguesa. E o time de hoje deve ser mais parecido com o que jogou contra a Portuguesa. Pode ter a volta do Arias, né? A Fluminense está descansado e já está com ritmo de jogo, já vem atuando. O Fluminense se apresentou dia 8 de janeiro, Pedrosa. O Botafogo se apresentou dia 14. Então essa conversa aí de que, tá em começo de temporada, não tem ritmo de jogo, o time não está atuando, ainda não está pronto, né? Aquele papo lá do Thiago Silva, depois do empate vergonhoso contra o Madureira, lá em Cariacica, não vai colar hoje. Nem gramado. Porque o Botafogo está treinando há menos tempo. Sim. O Botafogo está treinando há menos tempo, os jogadores ainda não atuaram, ou seja, ele está sem ritmo de jogo nenhum. Então, cara, dizer que o Fluminense tem hoje a obrigação de ganhar, eu acho que é exagero. Mas Sim. ele tem mais obrigação do que o Botafogo. Tem mais responsabilidade. A pressão, acho que o favoritismo, o Fluminense deveria pegar o favoritismo para ele. Não pode reclamar do gramado hoje, não pode reclamar do calor, porque o jogo é 9h30 da noite no estádio Newton Santos, que apesar de ser o tapetinho, é um estádio considerado muito bom por todos os jogadores que eu já conversei, é um estádio que todo mundo elogia, até mesmo com o tapetinho. Então assim, cara, o Fluminense ele realmente precisa, eu já falei aqui, uma coisa é você jogar pressionado. O Mano Menezes em 2024, ele não conseguiu implantar o que ele entende de futebol, porque ele tinha uma pressão de ganhar jogo. Ele tinha que ganhar jogo, ele tinha que pontuar para tirar o Fluminense da lama, que era o que estava acontecendo no ano passado, na zona de rebaixamento, na parte de baixo da tabela. Nessa temporada, a gente precisa ver um pouco mais de DNA do Mano Menezes. A gente precisa ver um time que tem melhores ajustes, a gente precisa ver jogadores que no ano passado deixaram a desejar, apresentando o melhor futebol, como até você falou aqui sobre o Germancano, fez 2 gols contra a Portuguesa, mas os jogos que importam no Campeonato Carioca são os clássicos. Então, assim, eu estou ansioso hoje. Não para ver só o clássico, porque eu acho que vai ser um clássico interessante, mas para ver o que o Fluminense vai se propor na temporada 2025. É o início de temporada, mas a gente precisa ver um pouquinho do dedo do técnico nessa partida. Cadê a nossa Raíza Simplício? Tá aí? Vamos lá, vamos botar na tela a Raíza pra gente poder conversar um pouquinho com ela também, inclusive sobre o clássico. Oi, Raíza, boa tarde pra você. Raíza, Fluminense, eu acho que não é, tá? Eu acho que não é favorito, mas você concorda com o Pedrosa? Tem que assumir o favoritismo, tem que trazer o favoritismo para ele, pelas razões expostas aqui. Raíza, e aí? Fala, Elan, boa tarde, Pedrosa, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente também. E eu concordo, eu acho que o Fluminense tem que assumir essa responsabilidade, está muito mais para o lado do Fluminense do que para o lado do Botafogo, né? O Botafogo nessa dificuldade de encontrar um treinador. O John Textor, inclusive, em participação no placar aberto, deixou claro que para ele, gente, a temporada ela começa em abril. Ou seja, janeiro, fevereiro, Supercopa, Recopa. Muita gente vai falar assim, a hipocrisia do Textor, ele está tentando tirar a responsabilidade porque até agora não tem treinador. Não acredito nisso. Se a gente voltar no tempo, no ano passado, o Botafogo disputou a pré-Libertadores. O Botafogo foi campeão, inclusive, dessa Libertadores. Começou a pré-Libertadores sem treinador. Quem comandou o Botafogo no início ali da pré-Libertadores foi o Fábio Matias, que era um nome que estava ali enquanto o Textor buscava um novo treinador. E deu conta do recado, né, Raíza? Deu conta do recado. Coisa que o Leiria não parece estar fazendo. Pois é, um momento. Mas vai ser outro time, né? Diferente. Vamos ver. Hoje vai ser um time completamente diferente na escalação. Segue aí, desculpa, Raíza.
Não, acho que é um pouco diferente do momento lá do Fábio Matias, é um momento talvez de transição do Botafogo, muitas saídas. Só saíram 2 jogadores titulares. Beleza, mas saiu muito jogador que estava ali para compor elenco, do banco de reservas, que era muito utilizado e que, inclusive, poderia ser bastante utilizado nesse início aí de temporada, né? Então, assim, eu vejo o Fluminense, de fato, tendo que assumir esse papel. A mesma coisa para o Flamengo no final de semana, e até um pouco maior. No decorrer dos dias a gente vai falar sobre esse assunto. E essa questão, Ilan, do Botafogo em busca do treinador, faz tempo que o Botafogo está atrás de um treinador, desde a saída do Arthur Jorge, antes mesmo de se confirmar a saída do Arthur, o Botafogo sabia que perderia o treinador, ele já tinha dado esses indícios. O primeiro nome que o Botafogo foi atrás foi do André Jardine, não conseguiu tirar ele lá do América do México, e aí conversou com outros nomes, o Textor fez algumas reuniões e escolheu ali alguns nomes, teve alguns preferidos, mas eles não querem trabalhar no futebol brasileiro. Tata Martini, Opa, tem alguma coisa aqui? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá bom. Deu um alerta aqui, não sei o que foi que aconteceu. Alerta da cidade do Rio de Janeiro, alerta Defesa do Civil. Não. Pancadas de chuva até o fim de hoje. Evitem áreas alagadas. Acho que todo mundo recebeu. Atenção aí, então. Foi isso, galera. Atenção aí. Ver, aqui, ó. Será que foi? Não é sacanagem, não. Pra mim chegou. Mas é isso, Ilan. Então o Botafogo fez os contatos com alguns treinadores elegidos ali pelo John Textor, o Rafa Benítez, o Tata Martino, o Paulo Fonseca, que inclusive o Paulo tá indo para o Lyon, tá? Ele deve ser anunciado entre amanhã ou depois, ele já viajou, já embarcou para a França. Era um nome que o Textor perguntou, se tem interesse de ir para o Brasil, trabalhar lá no futebol brasileiro. Ele disse que não, que queria ficar na Europa. E aí o Textor ofereceu o Lyon para ele, ele aceitou e deve ser anunciado em breve aí como o novo treinador do Lyon. E aí o Botafogo continua nessa tentativa de arrumar um treinador e fica aquela discussão, Ilan e Pedrosa. Por mais que o Textor diga que em abril, né, é quando começa a temporada, quando ele entende que é o início da temporada no futebol brasileiro, a torcida do Botafogo já começa a ficar um pouco irritada com essa demora. Olha, na minha visão, o planejamento está atrasado. Essa é a minha visão, porque se você pensar até mesmo nas principais equipes que vão disputar com o Botafogo alguma coisa nessa temporada, que são o Flamengo e o Palmeiras, gente, o Abel Ferreira está há 5 anos no Palmeiras, então ele conhece aquele clube ali de có e salteado. O Flamengo tem o Felipe Luiz, que é outro também que já está esse tempo todo, agora como técnico, mas já tem uma bagagem do ano passado. O Botafogo não. As pessoas precisam entender que o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, cara, além de toda a competência que a gente tem que sempre frisar do Botafogo, da liga no futebol não é algo fácil. Não é algo fácil. Achar que você contratou o Luiz Henrique e Thiago Almada e eles se encaixaram perfeitamente, o Arthur Jorge conseguiu implantar o DNA dele de futebol em tão pouco tempo, porque foi menos de um ano de temporada, e isso vai dar certo todo ano, não é assim. Principalmente se você pegar os seus rivais. Os rivais, o Palmeiras, o Flamengo, estão mordidos. Eles vêm para essa temporada para tentar disputar por todos os títulos. E você pode ter certeza que vai ter um ou outro dentro do futebol brasileiro que vão também ser essa surpresa, como foi o Botafogo em 2024. Então, assim, cara, na minha visão, o planejamento está atrasado. O certo era já você ter um treinador aqui, para ele estar participando das contratações, para ele estar conseguindo implantar o jeito dele de treinar essa equipe, ele está conseguindo passar as ideias dele para os seus jogadores. Quanto mais tempo é perdido, mais difícil fica para o restante da temporada. Pode ser que o Botafogo ganhe tudo de novo? Pode ser que ganhe tudo de novo. O futebol ele é feito desse tipo de coisa. Mas o planejamento, ele está correto? Ele não está correto. Na minha visão, ele está atrasado. Pois é, o Botafogo perdeu jogadores importantíssimos, né? Jogadores cruciais, vai entrar com um time forte. Hoje a gente vai mostrar a escalação já. Vai fazer um cara a cara aqui, uma comparação entre Fluminense e Botafogo. Mas, gente, eu vou repassar isso aqui. O Fluminense hoje tem mais responsabilidade. Já se apresentou há mais tempo, está treinando há uma semana, com uma semana a mais do que o Botafogo, já colocou os jogadores em ação. O Mano já conseguiu, né, pelo menos teoricamente, começar a entrosar o time para 2025. O Fluminense tem mais necessidades na tabela, tem as contratações já todas em campo, né, pelo menos os que foram contratados até agora, e está a 7 jogos sem vencer o Botafogo. O Fluminense não... Galera, bora de noticiazinha aí do Botafogo, que venceu ontem, né, de 2-1, graças a Deus. Dorival Júnior acompanhou o clássico entre Botafogo e Fluminense pelo Carioca. Vejam só,
No Rio, o clássico do vovô teve uma presença ilustre. O técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, acompanhou a vitória do Botafogo sobre o Fluminense de 2-1 nesta quarta-feira, no Newton Santos, e deu continuidade à sua rotina de observar jogadores do futebol brasileiro. No ano passado, o técnico Dorival Júnior convocou o lateral esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus, além do atacante Luiz Henrique, que deixou o Botafogo nesta temporada. Já o goleiro John chegou a ficar na pré-lista de convocados do treinador de seleção brasileira. Foi o primeiro jogo do time principal do Botafogo na temporada. Alex Telles ficou em campo por 77 minutos e teve uma boa atuação, mas fez um pênalti em Riquelme Felipe no Fluminense. Já Igor Jesus atuou 90 minutos e fez 2 gols da vitória do Alvinegro. No último domingo, Dorival Júnior esteve presente no Morumbi para acompanhar a vitória de São Paulo sobre o Corinthians por 3-1 pelo Paulistão. O treinador deve acompanhar o clássico entre Botafogo e Flamengo no próximo domingo e Belém pela Supercopa. Eu discordo aqui que Alex Telles teve um bom desempenho, ele foi bem mediano. Acho que ele deveria ter sido trocado ali depois do primeiro tempo, né? E infelizmente ele veio a cometer, né, aquela falta que fez o Fluminense fazer um gol. Mas vamos ver aí, né, o que esse técnico interino vai fazer contra o Flamengo. Esperamos aí logo que o Testor encontre um técnico aí. Mas a gente sabe que esse campeonato carioca vai servir só para aquecer o nosso Botafogo.